Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Quarentena, estamos em casa, né? Então esse vídeo vai ser gravado aqui em casa mesmo e hoje eu resolvi fazer uma parada meio diferente, né? Normalmente eu sempre boto um tema e alguma coisa pra gente abordar e conversar sobre esse assunto, né? Mas hoje a gente vai falar sobre uma coisa especial pra mim, pelo menos, porque durante essa quarentena foi um período que eu tive altos e baixos, tanto pra criatividade quanto pra sentimental mesmo. Então, assim, para criar, teve alguns dias que eu criei algumas artes e hoje eu queria compartilhar com vocês, explicar, na verdade, uma dessas artes que eu preparei nessa quarentena, durante esse tempo que eu fiquei isolado em casa. Mas, para quem me segue no Instagram, se você não me segue, aproveitando, já vou fazer essa propaganda aqui, é @BrunoSantos com 2S no final. Me segue lá porque eu sempre boto atualidades dos conteúdos que eu faço. Então, as pessoas que me seguem lá provavelmente já viram alguma dessas artes. Mas hoje eu resolvi explicar uma delas, né? Foram algumas. Nesse vídeo eu vou fazer uma explicação só de uma arte para que esse vídeo não fique tão extenso, não fique tão comprido assim, e até para testar um pouco esse modelo assim, para ver se vocês vão curtir ou não. Então, por favor, se vocês acharem massa, já deixa um comentário aí, beleza? Então hoje a gente vai conversar sobre essa arte. Deixa eu abrir aqui, tá? Antes de abrir a arte, tem uma parada que é meio complicado pra mim antes de começar a fazer esse vídeo aqui, porque a arte é uma parada muito subjetiva. Então eu fiquei um pouco com receio, porque eu sei que provavelmente você pode ver a arte isolada e tirar suas próprias conclusões, interpretações, e aquela arte pode te passar um sentimento, né? E talvez eu explicar a arte pode ser meio complicado, porque pode ser que atrapalhe nessa percepção que você criou. Pode ser que eu acabe te frustrando e eu mude tua percepção sobre a arte. Então, se você já viu essa arte, ou quando você vê essa arte tiver um sentimento, mantenha esse sentimento, por favor. Tomara que ele seja bom. Mantenha esse sentimento, porque eu vou explicar, porque às vezes as pessoas ficam meio curiosas para saber como é que eu criei, se a arte ela só é estética ou se ela realmente tem alguma explicação por trás dela, tá? E a arte que eu escolhi foi essa daqui, tá? Pra gente conversar hoje. Então, essa arte daqui, quando eu criei, na verdade, quando eu vou parar para criar, eu sento na frente do computador ou aqui do iPad, e eu sempre fico procurando algumas imagens que me tragam algumas inspirações, tá? E a primeira imagem que eu pensei em fazer foi o do crânio, né? E eu normalmente não faço muito tatuagens com crânio, porque normalmente o crânio ele tem uma estética meio que agressiva para a maioria das pessoas e realmente para mim às vezes nem me agrada tanto a imagem dele, tá? A figura do crânio. Mas simbolicamente o crânio ele é muito interessante, né? Os crânios ele significa igualdade, que todos nós somos iguais, o destino certo que todos nós temos, que é a morte, né? Então ele sempre relembra a morte, que é uma parada que está muito associada com o tempo, né? Então a gente acaba dando mais valor ao tempo, mais valor à vida. Mas enfim, eu botei o crânio primeiro, foi a primeira coisa que veio, e aí começaram a surgir as ideias. Para quem me acompanha já no Instagram e vê meus trabalhos, sabe que eu curto muito fazer imagem de estátuas, né? Então eu peguei uma imagem de uma estátua e recortei ela, tá? Para dar esse efeito, assim como se fosse um fragmento de uma estátua. E por que eu gosto muito... Por que eu escolhi essa estátua, né? A estátua. Eu acredito que essa imagem aqui seja a imagem de Apolo, né? Aquele deus grego. Mas aqui a gente acaba nem tendo tanta referência do Apolo nessa imagem, né? Parece mais uma figura grega, uma figura humana, né? Representação de uma figura humana. E quando eu coloquei, meio que aqui ele representa justamente a vida, né? E a saúde, a vida que todos nós temos, né? A igualdade por ser vivos. E no outro lado, a morte, né? Que seria o crânio. Então, no caso, a gente tem meio que uma dualidade aqui na imagem, né? A dualidade da vida e da morte nas duas laterais. E no extremo, eu também coloquei essa dualidade da vida, que é o cérebro representando a razão, e embaixo a gente tem um coração, que é a emoção, né? Essa é uma dualidade bem clichê, assim, que a gente trabalha, mas para tatuagem é muito legal para trabalhar, porque tem uma simbologia, uma representatividade muito forte. Até porque sentimento está sempre atrelado a tantas coisas, né? E a razão também. Então a gente já vê aí por duas partes. Se a gente for dividir a arte, né, a tatuagem, a gente tem vida de um lado e morte de outro, uma dualidade já, a primeira, e em cima a gente tem razão e embaixo a gente tem a emoção, né? Então a gente tem são duas dualidades aqui nessa imagem. Então a gente tem uma representatividade legal já, pra mim, assim, no meu ponto de vista, tá? E que dá pra trabalhar muito bem. Então, assim, por si só, cada elemento ele já tem uma representatividade forte, né? O próprio crânio, como eu falei, que é de igualdade, né?
que de igualdade no sentido de todos nós sermos iguais, todos nós temos o mesmo destino e por isso, portanto, não existe uma questão de supremacia de um ser e do outro, tá? E daí tem a questão de cima, né, do cérebro e da razão e da emoção. Que aí eu construí esse campo aqui, como a gente vê que tem essas linhas aqui cruzando na parte por trás ali, que seria meio como se fosse um campo eletromagnético, né? Que aí já mostra uma relação realmente entre a razão e a emoção. Já faz essa ligação entre eles dois, né? Para mostrar que muitas vezes a gente pode agir com a própria razão. Deixa eu ajeitar aqui. A gente pode agir somente com a razão, com a emoção, mas que sempre existe essa ligação entre eles, né? Então é como se fosse uma lei física existente, aí, subjetiva, existente entre esses dois órgãos, que regem a vida, de modo geral. A origem, né, na vida, e vida no sentido de existência, e na morte, no sentido do fim, tá? E aí eu sempre coloco alguns elementos gráficos para associar que muitas vezes nem tem um significado pronto, tá? Por exemplo, tem uns pontinhos aqui entre as, mas aí não tem uma representatividade legal, tá? Eu sempre às vezes crio e eu coloco, assim, não é que não tem uma representatividade legal, até tem, mas na verdade eu não coloquei com um propósito, tá? Eu não coloquei esses pontos com um propósito final. Coloca às vezes como elemento gráfico, que eu acho que é um detalhe que dá para ajudar, que dá para preencher e dar um acabamento final legal na arte, tá? Mas muitos dos conceitos que eu vou criando para arte vem depois. Então, por exemplo, esse lance desses pontos, a gente pode ver como se fosse um ponto em comum entre a razão e a emoção, né? Tanto na parte de cima como na parte de baixo, né? Então fica aí, para esses pontos você pode colocar um significado que você achar interessante, tá? Eu espero que vocês tenham curtido a arte, tá? Essa arte aqui, espero que vocês tenham curtido. Eu fiz mais artes e para esse vídeo não ficar longo eu preferi cuidar só de uma, tá? Falar só sobre essa. E espero que vocês curtam essa maneira que eu fiz esse vídeo, explicando um pouco das artes, um pouco da ideia que vem. E se vocês curtiram, deixa nos comentários aqui, se inscreve no canal, tá? Não se esquece disso, porque assim você me ajuda a esse vídeo chegar a mais pessoas. E se tiver mais sugestões, é só deixar nos comentários, beleza? É isso, galera, espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo. Eu curti muito fazer, é um esquema diferente. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Um forte abraço e até mais. Se cuidem, hein? Quando sair, usem a máscara. Não se esqueçam.